Muito boa tarde, estimados alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da quarta semana do período de nivelamento. Na terceira semana, nós revisamos teoria e exercícios sobre os números decimais. Nesta semana, iniciaremos a revisão sobre teoria, conversão e situações problemas envolvendo o sistema métrico decimal. Nessa revisão, é muito importante que vocês tenham assistido todas as aulas sobre números decimais, feito as atividades propostas, pois nesta semana teremos uma aplicação direta de operações com números decimais em nosso estudo sobre o sistema métrico. Aproveito o início desta nossa aula para conversarmos sobre nossas avaliações. Inicialmente, estavam previstas avaliações semanais. No entanto, essa orientação mudou e nós teremos uma avaliação presencial que será ao final do período de nivelamento. Essa avaliação centralizada será enviada ao CMB por intermédio da DEPA. Em princípio, estará valendo como nota de AP. Daí a importância fundamental de vocês assistirem todas as nossas aulas, realizar as atividades propostas, não deixando dúvidas para depois. Outro recurso importante é a participação no chat durante as videoaulas, para que possamos ajudá-los. Essa participação não tem sido frequente, principalmente nas 2 primeiras semanas. Temos também o nosso fórum de dúvidas, que é mais um recurso à disposição de vocês. Volto a lembrar, como dito nas primeiras aulas, quanto à resolução de exercício, da importância de resolverem todas as operações manualmente, principalmente agora nas operações com números decimais. Porque na prova presencial, como sabemos, não é permitido o uso da calculadora. Aproveitem, então, os exercícios propostos nas videoaulas e nas listas para essa prática. Como sempre digo, não deixem acumular dúvidas, quaisquer dificuldades durante a realização dos exercícios ou com algum item do conteúdo, postem em nosso fórum para que os professores possam ajudá-los. No mais, boa aula a todos. Iniciaremos nosso estudo do sistema métrico decimal, trazendo para vocês uma tabela de conversão de unidades. Inicialmente, as medidas de comprimento, ou seja, medidas lineares do sistema métrico decimal. Então, vejamos. No sistema métrico, a unidade básica é o metro,
tendo como múltiplos o decâmetro, hectômetro e o quilômetro, e como submúltiplos o decímetro, centímetro e milímetro. É muito importante conhecermos o significado desses prefixos, uma vez que empregaremos em diversas tabelas do sistema métrico, como, por exemplo, unidades de superfície, unidades de volume, de capacidade e de massa, como veremos mais à frente. Sempre teremos aqui uma unidade básica, e aqui, neste exemplo, decâmetro, o prefixo deca significa 10 vezes. O prefixo hecto significa 100 vezes. E o prefixo quilo, 1000 vezes. Quanto aos submúltiplos, temos decímetro, no caso do metro, décima parte, centésima parte e milésima parte, esses submúltiplos da unidade básica. Então, vejamos. Um metro, o decâmetro, como o próprio prefixo aqui sugere, indica 10 vezes o valor da unidade básica, ou seja, 10 metros. O hectômetro, 100 metros. O quilômetro, 1000 metros. Quanto aos submúltiplos, o decímetro é a décima parte do metro. O centímetro é a centésima parte do metro. E o milímetro, a milésima parte do metro. Logo a seguir, temos as siglas ou abreviaturas dessas unidades de medida. Embora quilômetro escrevamos com QUI inicialmente, a sigla é km. HM para hectômetro, DAM para decâmetro, M para metro, DM decímetro, CM centímetro e MM milímetro. Como se trata de uma revisão, isso aqui é bem simples e bem fácil depois que já estudamos no 6º ano e em anos anteriores. Já tivemos algum contato com unidades de medidas do sistema métrico. Então, como dissemos, temos aqui as correspondências de cada uma dessas subdivisões da tabela, múltiplos, submúltiplos e a unidade básica. Veremos a seguir como fazer essas transformações. Se não, vejamos. Para transformarmos quilômetro em hectômetro, nós vamos multiplicar esse valor por 10. Ou seja, 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros. De hectômetro para decâmetro, vamos multiplicar por 10. Da mesma forma, da passagem do quilômetro para o hectômetro, temos 1 hectômetro equivale a 10 decâmetros. De decâmetro para metro, também vamos multiplicar por 10, ou seja, 1 decâmetro equivale a 10 metros, 1 metro equivale a 10 decímetros, ou seja, para transformarmos de metro para decímetros, vamos multiplicar por 10.
De decímetro para centímetro, multiplicamos por 10, ou seja, 1 decímetro equivale a 10 centímetros. E 1 centímetro, por sua vez, equivale a 10 milímetros. Portanto, se quisermos transformar ou converter uma medida de 1 metro diretamente para milímetro, vamos multiplicar por quanto? Por 1000. E ao contrário, se formos transformar uma medida de milímetro para centímetro, vamos dividir por 10. Ou seja, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Logo, 1 milímetro equivale a 1/10 de centímetro. Por isso que da direita para a esquerda, nós vamos fazer a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. De centímetro para decímetro, dividimos por 10. Decímetro para metro, dividimos por 10. Metro para decâmetro. Decâmetro para hectômetro. E de hectômetro para quilômetro. Então, essa era a revisão que queríamos fazer da tabela das medidas de comprimento e, como disse, nós veremos com mais detalhe na hora dos exercícios de conversão ou de transformação de unidades. Passamos, então, ao primeiro exercício de conversão ou transformações de medidas de comprimentos. Então, vejamos. Letra A. Para transformarmos 0,45 decâmetros ou 45 centésimos de decâmetro para decímetro. Aqui nós temos algumas das formas principais de fazer essa conversão. Nos lembramos aqui da tabela, vamos mostrar a tabela aqui para vocês. Por enquanto, não vamos fazer diretamente na tabela, mas somente para vocês se lembrarem aqui da ordem das medidas: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se guardarmos essa sequência aqui, fica muito fácil de fazermos até sem a tabela. Para aqueles que tiverem um pouco mais de dificuldade, façam num rascunhozinho ao lado, desenhem essa tabela aqui, que não vão errar. Vocês vão fazer a conversão com segurança. Depois que já estiverem habituados a essas conversões, vai ser fácil fazer sem o uso da tabela. Se não, vejamos aqui. Para passarmos de decâmetro para decímetro, a vírgula vai se deslocar quantas casas? 2 casas. Então, ela está aqui no 0, vai se deslocar 1, 2. E vamos ficar com 45 decímetros, ou seja, a vírgula deslocou-se 2 casas à direita. Como aqui é número inteiro, não precisamos de notar a vírgula aqui ao lado. Vejamos. 45 centésimos de decâmetro é igual a 45 decímetros. Outra forma que aprendemos: de decâmetro para decímetro, se a cada unidade à direita nós multiplicamos por 10, 2 unidades à direita vamos multiplicar por 100. Então, 45 centésimos vezes 100 é igual a 45 inteiros, ou seja, 45
decímetros. Depois voltaremos aqui a fazer na tabela. Por enquanto, vamos fazer sem o auxílio, deixando aqui apenas para vocês memorizarem aqui a sequência. Próxima, letra B, 35,8 metros, ou 35 metros e 8 décimos, ou 35 metros e 80 centímetros, ou 8 decímetros. Há várias formas de fazermos essa leitura. Para transformarmos 35,8 metros para decâmetros, nós vamos deslocar a nossa vírgula para que lado? Para a direita ou para a esquerda? Ora, se é de metro para decâmetro, vamos deslocar a vírgula para a esquerda. Então, 35,8 metros. Vamos dividir por 10 ou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 35,8 metros, a vírgula se deslocando uma casa à esquerda, ficaremos com 3,58 decâmetros, ou 3 inteiros e 58 centésimos de decâmetros. Letra C, 58 centésimos de metro para centímetros. Então, de metros para centímetros, nós vamos deslocar quantas casas? 1, 2. É o mesmo que multiplicar por 100, porque a cada casa à direita, nós multiplicamos por 10. Então, 58 centésimos vezes 100, teremos 58 centímetros. Ou seja, 58 centésimos de metro é igual a 58 centímetros. Letra D, 7,08 quilômetros para metros. Vamos deslocar para que sentido? De quilômetros para metros, vamos andar quantas casas? 1, 2, 3. Ou seja, a vírgula vai se deslocar 3 casas para a direita. 7 inteiros e 8 centésimos de quilômetros. A vírgula deslocando 3 casas à direita, e aqui ficou 7.080 metros. Já era esperado, 7 quilômetros, 7.000 metros, porque sabemos que 1 quilômetro é 1.000 metros. E a vírgula, como já dissemos, não há necessidade de colocarmos aqui após a parte inteira. Letra E, 954 milímetros. Vamos transformar para metros. Então, estamos em milímetros. Vamos andar 1, 2, 3 casas à esquerda. Ou ainda, dividimos por 1.000. Então, vejamos como fica. 954 milímetros é igual a 954 milésimos do metro. Ou seja, a vírgula deslocou-se 3 casas à esquerda. Agora, se nós tivéssemos feito com a tabela direto, tivéssemos feito um rascunhozinho, 0,45 decâmetros, ou 45 centésimos de decâmetros. Lembrem-se que para colocarmos na tabela, nós vamos colocar a parte
aonde está a vírgula na última casa, ou seja, eu tenho aqui 0 decâmetro, então a gente coloca o 0 aqui e uma vírgula. Na tabela, 45 centésimos de decâmetro. Como nós vamos transformar para decímetro, vamos deslocar uma, duas casas. Então, vamos pegar aqui o ponteiro, que aqui não vamos precisar de vírgula. Então, do decâmetro, vamos deslocar a vírgula uma, duas casas. Como aqui ficamos com 45 decímetros, não precisa de vírgula aqui na tabelinha. Então, está pronto aqui. É outra forma de fazermos a conversão pela tabela. Fica bem simples. Fazemos, como disse, um rascunhozinho e utilizamos aqui a tabela. Vamos aqui à letra B, como ficaria. Agora sim, vamos pegar aqui a nossa canetinha. 35,8 metros para decâmetros. Então, 35. Vejam que aqui, aonde está a vírgula, eu coloco aqui o metro, né? Ou seja, a unidade 5 vem no metro, o 3 vem para decâmetro. E como a gente quer transformar para decâmetro, a vírgula estava aqui no 5, vai se deslocar para a esquerda, né? Então, vamos ficar aqui com 3,58 decâmetros. E está aqui, então, a conversão feita pela tabela, bem simples, né? Próxima conversão aqui, fazendo pela tabela, 58 centésimos do metro para centímetro. Vamos deslocar a vírgula para a direita. Em verdade, aqui não vamos precisar da canetinha, porque vamos ficar com 58 centímetros inteiros, 58 inteiros de centímetros, não precisa da vírgula. Da mesma forma, da transformação de 7,08 quilômetros para metros, temos 7, o 7 fica aqui, na unidade em quilômetros, 080. Como vamos transformar para metro, a vírgula estaria aqui depois do zero, como não é necessário, fica 7.080 metros. Próxima conversão, 954 milímetros. Aqui nós vamos precisar da vírgula. Vamos pegar a nossa canetinha aqui. Então, de milímetro para metro, nós vamos deslocar uma, duas, três casas e a vírgula fica bem aqui após o zero. Ou seja, 954 milímetros é igual a 954 milésimos do metro. Então, estamos fazendo aqui bem pausado para que vocês recordem como é feito, e isso aqui é importante. Mais um exercício de transformações de medida de comprimento para fixarmos a nossa revisão. O exercício anterior fizemos bem pausadamente, com detalhes na tabela e da forma prática. Agora, uma vez já revisada essa parte, podemos fazer de uma maneira mais fluida, ou seja, de maneira mais rápida, porém precisa, uma vez que já revisamos. Então, primeiramente, letra A, 84 centésimos de quilômetros para metro. Vamos fazer sem o auxílio da tabela. Depois, ao final, vamos trazer a tabela e fazermos novamente para aqueles alunos que ainda tenham alguma dificuldade de fazer sem a tabela. Ele faz no cantinho
um rascunhozinho e faz a tabela para a transformação. Mas vamos ver essa forma prática aqui. Basta que a gente se lembre que depois do quilômetro temos hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vai ficar bem fácil e bem simples de se fazer essas transformações. Então, aqui, 84 centésimos de quilômetros para metro, a vírgula vai se deslocar para a direita. Lembrando que aqui está no zero, que é o quilômetro, depois vem hectômetro, decâmetro e o metro. Ou seja, a vírgula deslocou-se 3 casas para a direita. Já era esperado, né? Porque de quilômetro para metro deslocamos 3 casas, porque 1 quilômetro vale 1000 metros. Então, viram como é simples? Letra B, 78 centésimos de hectômetro para centímetros. Então, novamente, vírgula se deslocando para a direita. Então, aqui no zero, hectômetro, depois vem quem? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. 78 centésimos de hectômetro equivale a 7.800 centímetros. Letra C, 9,17 decâmetros para centímetros. Novamente, de uma medida maior para menor, vamos deslocar casas à direita. Então, temos 9 aqui decâmetro. Depois de decâmetro vem metro, decímetro e centímetro. 9 inteiros 17 centésimos de decâmetros. Ficamos com 9.170 centímetros. Letra D, 5,68 metros para quilômetros. Opa, agora nós vamos da direita para a esquerda, de uma medida menor para uma maior. E vamos deslocar quantas casas? 3 de metros para quilômetro. 1 quilômetro vale 1000 metros. Então, vejamos. 5 metros. A vírgula está após o 5,68 metros, decâmetro, hectômetro, quilômetro. A vírgula deslocou-se 3 casas à esquerda. 5,68 metros, temos 0,00568 quilômetros, ou seja, 568 centésimos de milésimos de quilômetro. Letra E, 3 inteiros 59 centésimos de centímetros para hectômetro. Novamente, vírgula para a esquerda. Temos aqui a vírgula na casa do centímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro e quilômetro. Então, a vírgula aqui deslocou-se 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas à esquerda. Próxima transformação, 80 milímetros para metro. A vírgula vai se deslocar 3 casas à esquerda. Vamos ver? 80 milímetros. A vírgula estaria aqui, embora não necessite, porque é um número inteiro, 80. Vem 1, 2, 3, ou seja, 80 milésimos do metro. 80 milímetros equivale a 80 milésimos do metro. Já esperávamos isso porque 1 metro equivale a 1000 milímetros. Bom, para aqueles alunos que ainda têm uma certa dificuldade, como eu disse, podem fazer aqui uma tabelinha ao lado. Primeiro, 0,84 quilômetros. Estava aqui. Vamos para a direita para metro. Então, a vírgula estaria aqui no 0.
como é um número inteiro, 840 metros, não precisa da vírgula. Aqui, 0,78 hectômetros para centímetros. Vamos completar com zeros até a casa do centímetro. 7.800 centímetros. 9,17 decâmetros para centímetro. Decâmetro, metro, decímetro. Completamos com zero à direita. Então, a tabela não tem erro. Se o aluno teve alguma dificuldade da outra forma, faz o rascunhozinho, como eu disse. Pessoal, não se preocupem aqui, a gente está revisando de forma bem detalhada, né, para que vocês revisem, tá, com segurança essas transformações, que são muito importantes. Próximo exercício, 5,68 metros. Então, metros para quilômetros. 1, 2, 3 casas de 5,68 metros para quilômetro. Eu tenho metro, decâmetro, hectômetro, a vírgula vem aqui na casa do quilômetro. Então, 0,00568. Então, conferindo aqui, mesmo resultado. 3,59 centímetros para hectômetro, 4 casas à esquerda. E o próximo, 80 milímetros para metro. Então, vamos deslocar 3 casas para a esquerda e a vírgula vai aqui no zero. Bom, como eu disse, fizemos bem pausadamente para vocês, né? Espero que tenham entendido. Vamos agora fazer exercícios, repitam esses exercícios, refaçam, né? Como eu disse, manualmente, sem auxílio de calculadora ou de outro aplicativo. Caso algum ponto não tenha ficado claro, retornem o vídeo até o local e, permanecendo alguma dúvida, postem a questão lá no nosso fórum do AVA. No mais, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.